A relação de Daniel Bueno Vorcaro e Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Daniel Vorcaro e Cláudio Castro, trazida aos autos, ultrapassou o mero contato institucional, alcançando indícios concretos de tratativas ilícitas que viabilizaram a captação de um total de 3.691 milhões de reais, muita grana, em investimentos no Banco Master, somando-se os montantes aplicados em fundos e letras financeiras. É só para concluir aí o que está sendo dito a respeito do Cláudio Castro, que a atuação do ex-governador não se limitou a contatos institucionais, Céu Mendonça endossando, portanto, o parecer da PGR, mas envolveu vínculo pessoal estreito com o controlador do Banco Master, que é o Vorcaro, caracterizado, olha, isso que é interessante, por encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro, com elevada coincidência temporal em relação aos aportes bilionários do Rio Previdência. Ou seja, Vorcaro está pagando despesas do Cláudio Castro, estava encontrando com ele em ambiente privado, estava encontrando com ele fora do Brasil e em datas próximas aos aportes feitos. Tudo indica, portanto, que havia conversa sobre a liberação desse dinheiro. Isso foi o resumo, portanto, da decisão do André Mendonça em relação ao Cláudio Castro, que, conforme os próprios aliados de Flávio Bolsonaro já admitem a boca pequena para a imprensa, está muito próximo de ser preso. Eu publiquei mais cedo uma análise no X que eu faço questão de mostrar aqui, porque é daquelas análises minuciosas que traçam uma cronologia e que o noticiário disperso e muitas vezes superficial acaba não trazendo para vocês. Então eu vou fazer questão aqui de ler. A relação master de Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro. Unidos pela blindagem contra investigações, senador e ex-governador agora se complicam. E aí eu comecei o item 1 do meu fio lá no X. Cláudio Castro era vice de Wilson Witzel, aliado de Jair Bolsonaro em 2018, que se tornou inimigo do então presidente no ano seguinte, o primeiro do governo de ambos, vice-governador do Rio e Bolsonaro, presidente da República. Em 2019, o senador Flávio Bolsonaro já era investigado pelo Ministério Público do Rio por esquema de peculato conhecido como rachadinha, com indícios de lavagem de dinheiro em imóveis. O esquema, aspas, era formado desde o ano de 2007 por dezenas de integrantes do gabinete de Flávio e outros assessores nomeados por ele na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, segundo o relatório do MPRJ, revelado em maio daquele ano. Estou falando de 2019, citando o documento. De acordo com os então investigadores, Flávio investiu 9.400.000 reais na compra de 19 salas e apartamentos na Zona Sul e na Barra da Tijuca, no Rio, entre 2010 e 2017. Olha, mais de 9 milhões de reais com salário de deputado estadual, que não era tão grande assim. Em agosto de 2020, a PGR, então chefiada por Augusto Aras, escolhido por Bolsonaro, denunciou Witzel por corrupção ativa e lavagem de dinheiro em razão de esquema na área de saúde do estado do Rio. O então governador, o Witzel, foi afastado do cargo por 180 dias em decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, dando lugar a seu vice, Cláudio Castro. Em setembro de 2020, a PGR pediu ao STJ a perda do cargo de Witzel, bem como sua condenação com mais 11 investigados por organização criminosa, além do pagamento de indenização mínima de 100 milhões de reais em danos materiais e coletivos. No dia 14 do mesmo mês, setembro de 2020, após trocas públicas de afagos nas redes sociais, o então governador interino Cláudio Castro compareceu a uma homenagem do Corpo de Bombeiros a Flávio Bolsonaro, onde fez a entrega da medalha Mérito Avante Bombeiro ao filho 01 do então presidente. Então vocês estão vendo aí agora na tela essa cena fofa. Cláudio Castro, naquele momento, cada vez mais próximo do Flávio Bolsonaro. Os dois tinham interesses comuns em blindagem. Em outubro de 2020, o MPRJ denunciou Flávio como líder da organização criminosa, em que, aspas, 12 assessores fantasmas, ora denunciados como aderentes do esquema das rachadinhas, desviaram 6.191.091,95 dos cofres da Alerj. Então, repare, Witzel pendurado, sendo alvo
da PGR, Cláudio Castro querendo ficar próximo da família Bolsonaro, cujo patriarca Jair Bolsonaro tinha indicado o próprio PGR. Castro não foi alvo da PGR, sabia do poder da família e a família Bolsonaro tinha outros interesses aqui no estado do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2020, Cláudio Castro recebeu o promotor Luciano Matos, primeiro colocado da lista tríplice, para suceder Eduardo Gucem na gestão do MP, que acabara de denunciar Flávio. Então, é o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, é o chefe do MP estadual. O chefe era o Eduardo Gucem quando o Flávio foi denunciado. A lista tríplice, 3 nomes que ficam listados depois de uma eleição interna dentro do Ministério Público para ver quais vão ser os nomes encaminhados ao governador para que ele escolha um para ser o Procurador-Geral de Justiça, que comanda, portanto, o Ministério Público Estadual. Castro, como noticiou o Globo, aspas, agiu como porta-voz da classe política ao reclamar do que considerava excessos recentes de ações de promotores e procuradores ao longo de 2020. 2 semanas depois do encontro, Luciano Matos foi escolhido por Castro para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Rio, o PGJ. Então, Castro falou, tá demais e tal, não sei o quê. O Matos falou, chá comigo, aquela coisa toda, nomeou e vamos ver o que o Matos fez na sua gestão. Em fevereiro de 2021, então PGR Augusto Aras extinguiu formalmente a força-tarefa da Lava Jato. Então isso aí aconteceu na escala federal. E logo em março, também de 2021, quer dizer, o mês seguinte, o então PGJ Luciano Matos formalizou a extinção do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, que havia investigado Flávio. Tudo durante os governos de Bolsonaro e Castro. Então, Aras, na esfera federal, acabou com a Lava Jato, o Matos, na esfera estadual, acabou com o GAEC do Ministério Público do Rio. Em abril de 2021, com base nas acusações da PGR, o Tribunal Especial Misto, integrado por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, decidiu pelo impeachment de Wilson Witzel, que perdeu o mandato em definitivo, além dos direitos políticos por 5 anos. Castro assumiu de vez o governo e foi reeleito em 2022 com apoio da família Bolsonaro. Em janeiro de 2023, o governador, Cláudio Castro, reconduziu Luciano Matos ao cargo de PGJ, apesar de ele ter obtido 48 votos a menos que a procuradora Leila Costa, primeira colocada na lista tríplice do MPRJ. Matos aceitou a recondução, mesmo tendo prometido apoiar quem ficasse em primeiro. Isso deu o maior bafafá e, como vocês vão ver, eu acompanhei na época. Então, abro aspas para Leila, aquela que ficou em primeiro, mas não foi escolhida, mesmo sendo mulher. A nossa democracia institucional foi golpeada com a quebra de um compromisso moral feito com a classe por escrito e em discurso direto em reuniões que, ora, não se comprovou verdadeiro. Fecho aspas, afirmou Leila, dizendo-se consternada. Aspas para ela novamente. A vontade legítima e democrática da classe, ela está se referindo aos procuradores do Ministério Público, foi desconsiderada pelo atual PGJ, o Luciano Matos, uma vez que os colegas, de forma majoritária, deixaram claro o desejo de mudança e a insatisfação com a sua gestão, falou em tom ensurdecedor. Fecho aspas, completou ela. O Cláudio Castro se fez de surdo para essas reclamações, não estava nem aí. Ele e a família Bolsonaro queriam manter aquela pessoa que estava agindo conforme os seus interesses, ainda que, evidentemente, sob alegações técnicas de reformas estruturais, como costuma acontecer nesses casos. Em razão disso, eu, Felipe, publiquei o artigo O Aras do Rio e a Quebra de Compromisso Moral, do qual relembro os seguintes trechos. E aí eu dou aspas para o meu artigo. Extinguir força-tarefa ou grupo anticorrupção é o melhor passaporte para ser reconduzido ao cargo de procurador-geral pela classe política brasileira. Nenhum político deixa de lado tamanha oportunidade de nomear a primeira mulher a ocupar um cargo, como o de PGJ, legitimada pela própria categoria, sem escancarar preocupações inconfessáveis. O grupo do atual governador, que era o Castro, também teme os desdobramentos dos escândalos do CEPERJ e da UERJ, que envolvem cargos e folhas de pagamento secretos. De quebra, a família Bolsonaro, aliada de Castro, temia eventual retomada de investigações de rachadinhas, já que Leila pretendia reformular o GAEC
e poderia não se omitir em convocar testemunhas a prestar depoimentos. Fecha. Então, isso aí foi o que eu escrevi anos atrás, lá na raiz. E agora vocês estão vendo os desdobramentos. Em março de 2026, no entanto, o TSE condenou Cláudio Castro, que havia renunciado ao cargo às vésperas do julgamento, à inelegibilidade por 8 anos, até 2030, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, justamente no caso do CEPERJ. O placar foi de 5 votos a 2, com os 2 votos vencidos dados por Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Jair Bolsonaro. Em 26 de maio de 2026, hoje, dessa vez com autorização de Mendonça, como eu expliquei, Castro é alvo de operação da PF que investiga os aportes de, aí nesse momento eu estava ainda com esse número de quase 3 bilhões, a gente já viu que na verdade foi 3,6 bilhões de reais de seu governo, via Rio Providência e SEDAI, também teve aporte da SEDAI, no Banco Master. E aí, os aportes já haviam sendo realizados, como eu mostrei, em 2023 e 2024, meses antes, esse é o link, de Daniel Vorcaro, por intermédio de Flávio, ter começado a repassar dinheiro alegadamente para a produção do filme de ficção Dark Horse sobre a suposta trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. No total, foram repassados 61 milhões de reais dos 134 milhões solicitados. O fundo Ravengate, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e administrado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, foi utilizado na transação. Repare que, quando eu escrevi essa análise, eu ainda não tinha feito a análise que eu já fiz aqui da cronologia dos outros aportes, que foram até outubro de 2025. Lembra que eu brinquei no começo? Guarde essa data que eu vou voltar a ela? Pois é. Flávio, que só admitiu a relação com o Vorcaro após o vazamento, em 13 de maio, semanas atrás, de mensagens que havia enviado a ele em 2025, incluindo um áudio cobrando repasses para o filme na véspera da sua prisão, em novembro, alega ter conhecido o dono do Master em dezembro de 24, quando o banco, portanto, já tinha recebido do governo de seu aliado Castro e de seu partido, o PL, mais de R$ 1 bilhão em dinheiro público. Só um parênteses. Não é só que já tinha recebido R$ 1 bilhão em dinheiro público. Durante todo esse período em que o Flávio ficou amiguinho do Daniel Vorcaro e estava recebendo os repasses, né, não que ele tenha recebido em mãos, mas para o fundo, supostamente para ser utilizado no filme, etc. Durante todo esse período, estava havendo aportes do governo do Rio de Janeiro por meio do Rio Previdência, principalmente, mas já tinha havido da SEDAI, mas é que o do Rio Previdência, por outro caminho que não as letras financeiras, continuaram até outubro de 2025. Pelo menos você tinha ali a previsão que está apontada na decisão do André Mendonça. Então, o Vorcaro estava fazendo repasse, alegadamente, para o filme Dark Horse, enquanto ainda estava recebendo dinheiro do Rio Previdência. Pelo menos se a gente levar em consideração as datas que estão ali mencionadas na decisão do Mendonça. Aliados de Flávio já dão como certa a prisão de Castro e ainda temem. Aliás, eu só pulei um elemento, que foi a visita do Flávio após o relaxamento da prisão, a primeira prisão do Daniel Vorcaro, quando o Vorcaro estava com tornozeleira eletrônica, em casa, em São Paulo, aqui. O Flávio foi na casa deles e não convenceu ninguém com aquelas alegações de que foi lá ter uma DR para encerrar a relação. Certamente estava preocupado com os desdobramentos das investigações e é muito suspeita essa visita. E, obviamente, o Vorcaro, em algum momento, poderia fazer uma colaboração premiada, poderia complicar a situação do Flávio. Então, ainda teve essa visita. E aí, agora, aliados de Flávio, continuo eu, já dão como certa a prisão de Cláudio Castro e ainda temem a eventual colaboração premiada de Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, BRB, em cuja gestão Flávio conseguiu financiamento de 3 milhões e 100 mil reais para comprar sua mansão de 6 milhões de reais na capital federal. Costa é acusado pela PF de ter negociado 146 milhões de reais em imóveis de luxo, ou seja, é uma suspeita de propina, com Vorcaro para favorecer o Master, com as operações no BRB. Vocês vejam como tudo tem uma conexão e vocês são convidados a acreditar que é uma grande coincidência. E a minha pergunta final foi: quem vai blindar quem agora? Muito bem, está aí o elo histórico entre Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro
E o cerco sobre Castro pode gerar um desgaste ainda maior do Flávio. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.